A paz do Senhor a todos. Nós, hoje eu não ia fazer live hoje não, sabe? Porque ontem nós estávamos numa festa muito bonita e eu fiquei triste quando eu tentei gravar. Tentei não, gravei um vídeo e o vídeo desapareceu do ar. Desapareceu e não deu para me gravar e tive um trabalho todo perdido, então ainda a gente fica triste, né? E eu cheguei em casa e falei com o Senhor Jesus, eu não estou acreditando que eu filmei toda a festa, fiz a gravação todinha para perder ela no final. E eu perguntei para ele, eu não acredito que o Senhor continue insistindo nessa de querer me ver triste, que tudo que a gente vai fazer para o Senhor só tem trabalho e sofrimento. E é interessante que eu perguntei para ele, eu sempre falo que eu converso com o Senhor Jesus. E eu conversei com ele mais uma vez, só um minuto. E eu conversando com ele mais uma vez, eu perguntei para ele, Senhor, perguntei porque eu pergunto. Por que tudo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente tem, primeiro, dor de cabeça, trabalho, e parece que as coisas que a gente vai fazer para o Senhor é demorado. E o Senhor virou para mim e falou, Dani, nada que é para fazer para mim é demorado. Por cada situação que você passa, você pode ter certeza que você acha que está perdido, mas nem tudo é perdido. E o interessante é saber que eu já falei com você, que por onde você fosse, por onde você andasse, eu ia te ensinar coisas caminhando e andando. E o Senhor Jesus me falou, em tudo, tudo nessa vida tem a mão de Deus. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, até no sofrimento tem a mão de Deus. Porque filmamos, mostramos o trabalho de muitos e de todos com outros fazendo. Mas muitas vezes a gente não faz com as pessoas da terra, elas mesmas fazendo. E o Senhor falou, você não viu a mão de Deus? Lá vi. Você pode ver que aí, até aí, tem a mão de Deus. Às vezes você acha que está numa luta, que está no sofrimento, no deserto profundo. E muitas vezes nós pensamos que não tem a mão de Deus. Mas em cada lugar que nós vamos, em cada lugar que nós comparecemos, tem sim a mão de Deus. E eu falei com o Senhor, da gravação não ter dado certo, teve a sua mão. E ele falou para mim, teve a minha mão. Porque agora chegou a hora, é de nós mostrar Cajuru fazendo por ela, por outros, pelo Estado e pelo país. Divinópolis muitas vezes teve quem mostrasse o que Divinópolis está fazendo no Evangelho.
E agora você vai testemunhar o que Deus anda fazendo com Carmo do Cajuru, com as pessoas que são do Carmo de Cajuru. E aonde você anda e aonde você vai, todos os lugares que você vai, você já notou que aonde nós põe os nossos pés, nós vê a mão de Deus, porque nós sabemos que o Senhor está fazendo em Carmo do Cajuru com a mão dele. Então você está vendo que no Brasil inteiro, na terra inteira, o Senhor Jesus está pondo a mão e Ele está fazendo sim. Veja aí, em algum lugar da sua vida, o Senhor falou para mim, em algum lugar da sua vida, você tem a mão de Deus. E o Senhor falou, por que a minha mão estava lá? Porque muitas vezes acontece acidentes ou imprevistos na nossa vida, e na primeira vez, a tendência nossa é primeiro xingar. Primeiro é ficar com raiva, quer dizer, primeiro ficar com raiva, depois se xinga e vai embora. Às vezes o seu inimigo quer que aconteça coisa para que você perca a bênção maior, que é a presença de Deus. Oportunidade outras você vai ter para mostrar muita coisa. Mas a presença de Deus, talvez você tenha ela uma vez na vida e não vai ter outras vezes mais. Então, qual que você acha melhor perder? Qual que você acha pior? Pior na sua vida? É perder um vídeo que você gravou ou perder a presença de Deus? Eu falei com o Senhor, em tudo na minha vida, o que me importa é não perder a presença de Deus. Esse é o importante para mim. E ele pegou e falou assim, pode até não dar para mostrar para o mundo e o fundo que vocês teve poder, presença do Senhor lá, mas uma coisa é certa, eu estive lá e as minhas mãos se fez presente naquele lugar. O inimigo te tomou o vídeo. O inimigo tomou até a demonstração das festas, mas só não pôde tomar a presença do Senhor e só não pôde tirar você da casa do Senhor, porque muitas vezes Ele vai se levantar para aprontar com nós, para ver se nós saímos da presença do Senhor, mas nós seguramos firme naquele lugar, mesmo com a tristeza, mas se não afastando, ele perde ponto com você e perde muito mais para Jesus quando ele chega para o Senhor e falando, fiz isso com fulano e ela não saiu da sua presença, eu fiz isso com ciclano e ela não continuou lá, não saiu da sua presença. Aí o Senhor poderá dizer com a maior alegria do mundo, eu não falei que você mexeu com o irmão, com o servo do Senhor, que é semelhante a Jó, que pode acontecer o que for, mas não sai da minha presença. Pode acontecer o que for na sua vida, só não pode sair da sua vida é a presença do Espírito Santo, quando ele se faz presente dentro da casa. Isso não pode acontecer. Por isso, eu sigo sempre falando, no seu estado de São Paulo tem, no seu estado do Paraná tem, em Santa Catarina tem, em Goiás tem, Rio de Janeiro tem, Rondônia tem, Ceará tem, Pernambuco tem, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte tem, Mato Grosso tem, Mato Grosso do Sul tem, Mato Grosso do Norte tem, Mato Grosso. Bahia tem,
Espírito Santo? Tem. Piauí também tem. Roraima também tem. Mas Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, também tem. Tem a presença do Espírito Santo na casa. Carmo do Cajuru agora é um dos meios que vai ajudar sim a evangelizar esse evangelho, sim, porque Deus está fazendo também em Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru está recebendo muito o agir de Deus e tudo quanto há está dando para ver que Jesus Cristo está em Carmo do Cajuru. Hoje eu nem ia fazer essa live, eu nem ia entrar, mas o Senhor falou, entra, nem que seja para deixar uma palavra, uma palavrinha só, nem que seja para deixar poucas palavras, mas entra e faz. Hoje nós estamos, a igreja do quadrangular está atravessando uma tristeza, porque uma das nossas irmãs perdeu sua mãezinha, mas o Senhor falou para mim que até na morte está a mão de Deus. Eu falei, Senhor, mas eu não acredito que eu vou ter que falar de morte, que a mão do Senhor está lá. E ele falou, faz com que medite no meu grande amor, por mais que doa, e que sirva esses maus tempos para que podemos, ou vocês podem aprender com o maior, que é o Todo-Poderoso. Apesar de tudo, de toda a tristeza que a gente passa, de toda dor que a gente atravessa, que é a dor do coração, ou a dor da alma, de uma perda do ente querido. Eu falei, Senhor, eu não tenho palavras. Quando acontece isso, eu não tenho palavras, como é que eu faço? E ele falou, eu vou abrir e eu vou te dar. Vai com o Espírito Santo na frente, e o Espírito Santo, ele vai te dar para falar. E eu pedi a Deus para que me desse alguma coisa, para que eu pudesse falar a respeito. E o Senhor virou para mim, tem uma coisa dando errada aqui, mas vocês me perdoam. E o Senhor sempre virou para mim e falou comigo, por mais que doa o coração de vocês, ou por mais que vocês fiquem tristes pela situação que tu atravessa, você já reparou, que mesmo que vocês passem pela tristeza, que é de sepultar um ente querido seu, que é de levar à sepultura alguém que a gente ama, que viveu tanto perto da gente, que fez tanto pela gente, mas um dia tem que ir embora. Por mais que doa em vocês, não dá para vocês, ao menos um pouquinho, mesmo que na dor, agradecer ao Todo-Poderoso por permitir que vocês vão deitado, mesmo que o carro é feio, né? Mesmo que a tristeza é pesada,
mesmo que aquilo corrói o coração de vocês, mas pelo menos, vocês podem ir deitado, com os braços descansados, em posição de entrega de espírito a mim, ou ao Todo-Poderoso. Tem alguém que te leva, tem um carro, por mais que seja feio, te leva, tem pessoas que te acompanham, tem alguém que, por mais doloroso que seja, tem alguém para jogar uma terra, tem pessoas para compartilhar aquela dor, para chorar com você. Tudo isso o meu Pai permitiu, até mesmo quando nós atravessamos por tempos ruins, por horas tristes, o Pai deu para ajudar você na dor, meu Jesus, e vem Ele, para ajudar você na lágrima, para ajudar você na tristeza. Até isso, para você atravessar a sua dor, ainda o meu Pai cooperou com você, cooperou com nós. Ele cooperou usando para presentear aquelas pesares, coroa de flores. Usou o outro para fazer aquela caixa nojenta, triste, dolorosa, que a gente vai deitar, todo mundo um dia vai ter que passar. E usou outros para que pusesse o carro, para transportar os corpos de quem vai para o sono eterno. O meu Pai ajudou em tudo nisso, nas coisas tristes, o meu Pai ajudou vocês. Naquela hora, o meu Pai estava cooperando, meu Deus, com a dor que você ia passar, com a tristeza que você ia atravessar. O meu Pai cooperou. O meu Pai estava lá, até nessa hora a mão do meu Pai estava lá para te ajudar. E quando meu filho, que precisava, não é que merecia, um carro para deitar, alguém para chorar, coroa para lembrar, não teve. A única coisa que o meu filho, o seu Salvador Jesus, encontrou foi homens para negar ele 3 vezes. Na hora que Jesus Cristo mais precisava, ele se encontrava sozinho. Espera aí, gente, deixa eu arrumar um negócio aqui. O ajudante hoje não veio, estou aqui sozinho, fiquei. Mas parece que arrumou. Mas aí você vê Jesus falando isso comigo. No dia que Deus, meu filho precisava de ajuda de alguém para ajudar ele. No dia que mais precisava, quantas pessoas apareceu para ajudar o meu filho? Só um para doar a sepultura, que nem sepultura para ele teve para sepultar. Ele foi sepultado numa sepultura que era de José de Arimateia, mas não era dele, era dos outros, era uma sepultura doada por senador. O velório, olha a diferença entre você e o meu filho.
Vocês, por mais que doam, tem uma caixa feia para deitar. O meu filho, até para morrer. Eita, Jesus é doloroso, Senhor. O meu filho, até para morrer, teve que empurrar o seu caixão. Enquanto vocês têm aquela urna, parece um berço de madeira muito feio, mas que tem uma tampa para fechar, mesmo que seja escuro, é horroroso, é doloroso. Enquanto vocês carregam aquele doloroso caixão deitado, tendo alguém para carregar, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele saiu puxando dele pelas costas. Naquele caixão de Jesus estava a sentença de morte minha e sua. Ai, Jesus. Naquela, meu Deus, naquele caixão de Jesus estavam as lágrimas de todos os pecados meus e de todos os pecados seus. E quem foi chorar por Jesus? Ninguém. A não ser as três Maria e João e José de Arimateia, que ficou triste, mas ninguém. Porque até Pedro, que tinha que estar lá para chorar por Jesus, que foi amigo íntimo dele, ele chorou, mas teve que chorar escondido, porque negou Jesus 3 vezes. Não por covardia, mas por ver que não aguentava ver o que Jesus passou. Ele não era homem de carregar o que Jesus carregou. É a hora que Pedro se viu fraco e frágil, mas mesmo assim foi chorar escondido. Quem chorou por Jesus? Quem foi as pessoas que velou Jesus? Quem foi? Foi só as 3 mulheres e João. José de Arimateia ficou um pouquinho no velório de Jesus e depois teve que sair para dar providência na sepultura, ou se não pediu do túmulo, quer dizer, e pedir até mesmo o corpo de Jesus para ele ter o lugar de onde enterrar. Olha vocês, por mais doloroso que tem, meu Deus, por mais doloroso que tem, que seja, vocês são velados na sombra, num lugar fresco. Muita gente, punhado de pessoas, amigos, curiosos, inimigos, vocês têm para ir lá velar o corpo de quem eu levo. Tem um lugar para sentar à sombra. Tem um lugar fresco, coberto com laje ou com teia, para poder chorar. Mas mesmo assim são velados, deitados. Uns com direito de ter até ar-condicionado, outros não. Olha para você ver, por mais triste que seja, vocês são velados, deitados. O velório do meu filho, o Espírito Santo me falando, agora de manhã, o velório do meu filho foi feito em pé. Ele foi velado em pé. E o meu filho foi, eita Jesus! Quando vocês recebem o corpo do ente querido, meu Deus, ele já passou para o outro lado, então você não vê o seu ente querido, pai, mãe, filhos, netos, avó, amigo, vizinho, estrangeiro, vocês não vê.
o processo da ânsia, aquele sofrimento, Deus não deixa você ver. Alguns veem, mas não todos veem. Uns, Deus permite ver, para que deixa de testemunho. Como que é triste a morte. Mas se para você a morte do seu ente querido é triste, imagina então a morte que Jesus Cristo passou. Mas você, e o Espírito Santo falando, mas você não vê aquele processo, o estágio da morte, quando a pessoa está passando da vida para a morte, nem todos veem, porque eu não deixo ver. E quando você recebe, o seu ente querido já passou a pior fase, é do sujeito sofrendo a dor da morte, ou processo, ou passar da morte. Quando eu entrego o corpo para velar, o pior da morte já passou. Que a violência dela e a agressão física que ela faz com o corpo já passou. E quando meu filho foi velado em processo de morte, numa hora só, assistiram o assassinato do meu filho junto com o velório. E agora eu vou dizer para você qual foi o carro da funerária que carregou o corpo de Jesus. As mesmas pessoas que mataram Jesus. E os mesmos, nem todos os que velaram Jesus, levaram Jesus ao túmulo. Ou na linguagem de hoje, a sepultura. E o Senhor falando para mim, mesmo na hora dolorosa, a minha mão estava lá. Eu perdi um vídeo ontem da igreja, porque eu não pude colocar nós em festa. E eu achei que eu estava perdendo muito. E o Senhor falou para mim, só porque você gravou um vídeo e perdeu um vídeo, não deu para salvar, não deu para mostrar a comemoração de uma festa muito bonita, que é 46 anos de igreja quadrangular da cidade de Carmuru, Cajuru, e você está achando que perdeu muita coisa? Eu quero ver se você perdesse um filho da forma que Maria perdeu, ou nem tanto importante, mas nem foi Maria, foi o Deus, porque ele era filho adotivo de Maria, mas era filho legítimo de Deus, e de Deus ele era o primogênito, ele era o único, ele era o derradeiro. Então suponhamos que ele era o xodó do Pai, do Todo-Poderoso. E meu pai teve que aguentar tudo, o nosso Pai Todo-Poderoso, ele teve que aguentar tudo. E meu pai falando, mesmo na hora dolorosa, a minha mão estava lá. O recado que Deus está mandando para a irmã que está passando por essa hora triste. Papai está mandando falar para você que por mais que seja triste essa dor que você está atravessando, Ele mandou falar para você que a dor é dolorosa, a hora é triste, a hora é triste, Ele sabe, mas Ele disse que não é para você se sentir sozinho, porque nem nessa hora Ele vai te deixar sozinho, porque Ele falou para mim, mesmo na hora dolorosa, a minha mão está lá, vai estar lá. É que o papai mandou falar, seja o que você estiver passando, seja a tristeza que você estiver atravessando, eu não sei qual que é, seja a luta que você estiver atravessando, eu não sei qual que é, mas não fica tão triste assim, hein? Não fique, viu? Não se sente sozinho, não se sente desprezado, porque mesmo assim,
mesmo na hora dolorosa que você estiver passando, tenha certeza que a mão de Deus vai estar lá. Abandonaram Jesus, largaram Jesus sozinho, bateram em Jesus, chicotearam, açoitaram o corpo de Jesus, fizeram tudo com Jesus. Na hora que era para todo mundo fazer companhia, todo mundo abandonou, mas Deus mandou falar para você que abandonaram o filho dele na hora da morte, mas você, ele não te abandona em hora nenhuma. Que toda vez que bater aquela tristeza no seu coração, que a dor voltar, que as lágrimas caírem nos olhos, lembra que a mão de Jesus está lá. Por mais que eu não puder te ajudar, não posso te ajudar na sua dor, às vezes eu vou estar longe da sua dor. Lembra que a mão de Jesus está lá perto. Então quando vier aquela hora mais pesada, chama Jesus. Chama ele, Senhor, me faz companhia, porque eu acabei de passar por uma dor dolorosa e eu não estou dando conta de atravessar essa dor sozinha. Me ajuda a atravessar, e a mão do Senhor Jesus Cristo vai estar lá junto com você, ajudando você a passar por essa dor tão triste que vocês estão passando hoje. Que essa palavra fica para essa que está passando por essa tristeza, mas para você também que está passando por qualquer tipo de luta nessa terra, porque meu Pai manda falar que mesmo que você estiver passando, seja lá o que você estiver atravessando, chama o Espírito Santo para que ele possa fazer companhia com você. E lembra que nem nas horas tristes, hora nenhuma, ele vai te abandonar. Porque até nessa hora, a mão de papai vai estar lá. Lá onde, no seu problema, na sua dor, na solidão, na tristeza, nos pesares. Mas todas as vezes que você lembrar, antes de tudo, que possamos aprender com toda pessoa, porque Jesus me ensinou isso na época que eu perdi meu filho. Se para você perder o seu filho doeu tanto, imagina para mim que tive que doar o meu por sua causa, porque você pecou, não foi porque meu filho errou, foi porque você errou. Meu filho foi preso no seu lugar, meu filho derramou sangue no seu lugar, meu filho apanhou de Pilatos no seu lugar. Tudo isso era para acontecer com você, que aconteceu com meu filho. Por isso é que eu deixei um dos pesares, mas não é para te entristecer, não é para te fazer chorar. É para todas as vezes que você pensasse, que você parasse para meditar, que mais triste que seja a morte do ente querido, por mais triste que seja, por mais dolorosa que seja, lembra que a morte de Jesus foi muito mais dolorosa, que mexeu com 3 pessoas, que não fez mal a ninguém. Aliás, se diz que foi com 4 pessoas que não se fez mal a ninguém. Primeiro, mexeu com o coração de Deus, porque doeu em Deus, perdeu um filho dele. E machucou muito mais quando ele teve que se desapegar de um filho por um prazo de 33 anos. Para ter que liberar ele, para descer aqui, para te salvar, para te livrar, para te amar, para te perdoar, e para sofrer na cruz por você, por mim e por ti. Mas também doeu em Maria, porque Maria deixou de viver a juventude dela para doar aquele ventre, o ventre.
ela deixou de viver sua juventude para doar o seu ventre em prol de Deus, não é em prol de nós. Ela fez isso, não foi por nós, ela fez isso por Deus, é porque Deus pediu. Aliás, não, é que Deus nem pediu, Deus mandou, porque Deus não pede, Deus manda. Porque se nós pedisse Maria, do seu ventre nascerá um Salvador, a Maria não ia dar o ventre para nascer, para dar filho a um homem mortal, cheio de pecado por conta nossa, ela não daria não. Ela doou porque Deus precisava de um ventre, de uma mulher que não tinha pecado. Mas que pecado é esse? Não é o pecado da língua, não é o pecado do dedo, da mão, não. É o pecado da carne. Que é isso? Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos ficar um pouquinho mais ativo. É aquele pecado aonde se une um marido e uma mulher. Ela ainda não tinha passado por essa fase. E se ela tivesse passado, não teria como Jesus nascer do ventre dela. Aí Deus ia ter que escolher outra. E por que Jesus escolheu ela? Porque ele aproveitou aquela fase que ela não tinha se deitado com José ainda. É ainda, a palavra é ainda. Aí ele aproveitou que ela não tinha, achou graça por ela ser humilde e obediente, do coração grande. Aí Deus manda a ordem para o anjo Gabriel, para que o anjo Gabriel venha até Maria, para falar isso, mas por conta de quê? Porque Deus, para trazer um homem santo, ele precisava de um ventre que não tivesse se contaminado com o pecado. Vou até ser rasgado. Aquele pecado, sabe, lá do Jardim do Éden. O detalhe foi só esse. O porquê então que Deus escolheu Maria? É porque ela ainda não tinha desfrutado aquele pecado lá do Jardim do Éden. Como muitos têm costume de falar, eu acho que você entendeu, de acordo com Gênesis 3,16. É só ler o capítulo 3 de Gênesis que você vai entender explicadíssimo, especificamente mastigadíssimo, que pecado foi esse que Adão e Eva cometeu no Jardim do Éden. Foi só por esse simples detalhe é que Maria foi escolhida. Mas você vê que até para nós ter um pedido atendido, foi necessário que a ordem viesse do céu. Foi por isso que Maria foi obediente. Não foi porque um homem mandou, foi porque a voz do Senhor mandou. Ai, 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 aquela famosa palavra haja. Você vê que nem para Jesus ele não deu a palavra haja. Ele não falou haja Jesus, haja um Salvador. Não, ele falou nascerá. Nascerá. Foi só por esse simples fato. Mas mesmo assim, temos que reconhecer que Maria, ela nunca vai salvar o mundo. Porque se Maria salvasse o mundo, como mãe, diz que a mãe não vira uma leoa quando mexe com o filho, ela não vira onça brava, se mexer com meu filho, eu viro onça. Mas Maria não virou não. Maria ficou no mesmo lugar, vendo Jesus Cristo sofrer e padecer. Ela chorou muito, lógico que a mãe chora. Mas já não virou onça. É engraçado, foi a hora que Maria se sentiu mais pequena. É quando ela viu o filho dela morrer e não poder passar na frente para devolver a vida do filho dela. Mas mesmo assim, nós temos que reconhecer que como filha de Deus, ela atendeu o pedido dele e trouxe Jesus Cristo.
Então mexeu com 3 dores: José, Deus e Maria. José não mexeu tanto, porque eu falo isso pela Bíblia, porque ele morreu antes de Jesus morrer. Então, suponhamos que se José fosse o pai legítimo de Jesus, que na verdade pela Bíblia ele não é o pai legítimo, ele é o pai adotivo. Mas se ele fosse o pai legítimo de Jesus, nós poderíamos falar que Jesus Cristo tinha ficado órfão de pai, porque José morreu primeiro. Mas por que José não é filho, pai legítimo de Jesus? É porque Jesus, Deus, quando deu o recado, mandou a anjo Gabriel dar o recado a Maria, ele não precisou de fazer José deitar para depois o recado chegar, não. O recado chegou primeiro, bem antes de José se deitar com Maria. Há uma diferença. Que você, para ter um filho ou uma filha, é necessário que o marido e a esposa se encontrem um com o outro. Aí sim dará-se à luz o filho. Agora Jesus foi diferente. Que quando José chegou a encontrar com Maria, Jesus já estava no ventre de Maria através da palavra de um haja ou daquele que pode, nascerá. Que é o mesmo que fala, morrerá. Você viu? Um homem que deu a palavra do nascimento, a voz que deu a palavra do nascimento, foi a mesma voz que deu a palavra do amortecimento, ou da morte, né? Eu falei amortecimento, aí, tipo, vamos casar os mentos. Nascimento, amortecimento ou morte mesmo. Você viu que o mesmo homem que deu a palavra do nascer, ele deu a palavra do morrer, nascerá e morrerá. Isso é para nós entender, eu e você, por mais que doa, a palavra que nós temos, que Deus deu para o ventre de nossas mães, todas as mães, nascerá, mas morrerá. Todas as mães do antepassado, lá de trás, teve a mesma palavra, igualzinha a nós. Desde lá para trás até hoje, a palavra é: nascerá e morrerá. A não ser aqueles que ficaram para o arrebatamento, né? Nascerá e morrerá. Mas mesmo assim, por mais forte que seja a nossa dor, não foi tão dolorosa o quanto a dor que passaram por Jesus. Quem? Deus, o Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo. Porque além de ser Pai, Ele que era o dono da palavra. Então Ele foi o dono da palavra. O Pai foi o dono da palavra. O Pai profetizou contra Ele mesmo. Ele nascerá, mas morrerá. Olha que dor é essa. O nosso Deus, profetizar contra ele. Se isso é uma profecia, Deus profetizou contra ele. Nascerá um filho, mas morrerá em favor de muitos. Que Deus possa abençoar nossa irmã aí do Carmo do Cajuru com força, consolo e conforto. E que nós que estamos ao redor dessa dor, que possamos aprender com essa situação a dar valor, a dar mais valor em Jesus Cristo, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por ti, para nos dar salvação.
que o Senhor Jesus carrega cada um no seu braço, cada um de vocês que está passando ou que passou por essa dor tão triste, que fica como conforto e consolo de Deus. E que não esqueça, por maior que seja a sua luta, sua tristeza, sua dor, lembra que a mão de Jesus, ela vai estar lá, ela está aí com você. Eu tenho certeza que a mão de Jesus está aí com você, por maior que seja a sua dor. É triste. É triste, porque nós não queremos atravessar por uma dor tão triste, mas é triste. Eu falei com Jesus, o que eu vou deixar para consolo? Meu Deus. Mas ele mandou ler, eu tenho que ler. Eu falei com o Senhor, e o que eu deixo? Meu Deus. Para a pessoa que está passando por isso, porque a gente sabe, né, gente, que é muito triste. É triste passar por isso. Mas o que eu posso fazer para cooperar com sua dor, ou para te ajudar você a passar nessa dor, nem para te ajudar para passar junto com você, é deixando uma palavra de Jesus aí para você. Isso eu posso fazer para você. Então está escrito aqui, ó. Eu pedi ao Senhor o que eu poderia falar para ajudar ou para passar junto com você essa dor tão triste, né? E em nome da Igreja do Evangelho do Quadrangular da cidade de Carmo Cajuru, Minas Gerais, Deus mandou deixar isso aqui para você. Isaías 12, no verso 2, 3, 4, 5, 6. Isaías 12. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força. Presta bem atenção. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirarei com água da fonte da salvação. Direi naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O que Deus está querendo dizer com essa palavra cantar? Cantar não é só você chegar lá e soltar umas harmonias sinfônicas e cantar aquele hino, né, fúnebre, que muitos têm costume de cantar. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. Eles falam que esse hino é fúnebre, mas eu não considero fúnebre não. Porque o meu sonho é ter um lugar lá no trono. O meu maior sonho do mundo é que eu pudesse ter esse trono lá, mas diz que é um hino fúnebre. Mas cantar, o que Deus está mandando ali, não é fazer isso com aquela letra, aquela harmonia. Junto ao trono de Deus,
preparado a cristão lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, que a delícia profundas ali, sim, ali, sim, ali. Com teus anjos fiéis rodeado, né? Numa esfera de glória e luz, junto a Deus nos espera Jesus. Nós todos vamos falar, então esse hino não é fúnebre. Mas também não é fazer aquilo com aquelas letras lá, já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza será, no vale de sombra e morte, nas alturas e glória e luz. Nossa, essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Só pra você cantar o hino, você já viu que não é fúnebre. Fala de uma rosa, já achei uma flor gloriosa. E quem deseja a mesma terá, é Jesus. Se Jesus é fúnebre, perdoe-me, recuse então. Mas diz que o hino é fúnebre, mas para mim não é, porque precioso para mim é Jesus, é a rosa de Saron. É que quando Jesus, o mundo canta, já achei uma flor gloriosa, é que significa que até que enfim nós achou, nós que foi privilegiado de encontrar com essa flor que solta o aroma da vida, e às vezes o perfume da morte é muito triste. Mas ele é precioso para nós. Mas isso não foi para nós, isso é com ele, a morte dele. Mas diz que é fúnebre, mas não é fazer isso, esse louvar que Deus está falando. Mas também não quer dizer que você vai cantar aquele hino, né? Tipo, não é fazer aquele negócio, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Nossa. E sempre de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Diz que esses 3 hinos é fúnebre. Para mim não são fúnebres. Mas mesmo assim, o que Isaías quis falar não é esse tipo de louvor ou jubilar. Mas eu vou cantar justamente hoje que eu perdi a minha mãe, ou que eu perdi o meu filho, ou que eu perdi o meu neto. Não é assim. Então o que Deus quer dizer? Alegrai-vos e jubilai e dar graça. É para você agradecer a Deus. E todas as vezes que você lembrar, agradeça a Ele por ter dado uma morte menos dolorosa do que a morte de Jesus Cristo. Agradece a Ele. Por mais que te doa, fala obrigado, Senhor, que pelo menos a morte da minha mãe, a morte do meu filho, a morte do meu neto, a morte da minha neta, a morte da minha vizinha, a morte do estrangeiro foi menos dolorosa do que a morte do seu filho, porque se o meu filho, se o meu neto, a minha neta, a minha mãe, o meu pai, meu irmão morreu, se eles morreram, por mais triste que fosse,
Eles morreram porque o Senhor teve que levar, mas mesmo assim, em algum momento, eles pecaram, assim como eu aqui estou falando, muitas vezes peco, eu erro. Nós todos somos sujeitos ao pecado, porque em terra nós peleja para ficar perfeito, nós busca a perfeição, mas sempre cai naquele deslize da falha. Que tem hora que nós passamos por paralelepípedo e época de chuva. Nós quer segurar os nossos pés, mas escorrega, que desliza. Às vezes nós deslizamos. E Deus perdoa por esses deslizes, que não mexe com o Espírito Santo. Ele perdoa, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui nem do outro lado da terra. Mas aqui Deus continua. A não ser o Espírito Santo, Deus ainda te dá o perdão de às vezes ter escorregado naquele paralelepípedo em época de chuva. Mas uma coisa é certa, é o que Ele manda te falar. Agradece o Espírito Santo que está falando para você, está mandando falar mesmo. Agradece que pelo menos você não perdeu sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, da forma que Deus perdoou o filho dele. Que apesar de tudo, eu e você e eu, somos pecadores. Olha para você ver, que dia você já viu o Espírito Santo pecar? É engraçado que eu não deveria nem falar isso. E olha você vê que ele fala de um jeito como se ele tivesse algum dia pecado. Por que ele fala assim? Porque ele sabe, ele conhece o extremo da sua dor, então ele fala de acordo com o seu coração e estiver sentindo no momento. É a palavra que ele tem. Olha para você ver, Deus se fez maldito. E o Espírito Santo, ele se faz sofrido, como você está, tudo que você sente, o Espírito Santo também sente, porque vocês dois estão conectados um ao outro. Então ele vai sentir, então a palavra dele vai ser para você como a dor dele a tua dor é para ele. A palavra dele vai ser para você do mesmo jeito que a dor para você é para ele. A mesma intenção que dói você, dói nele por igual. E ele está mandando te falar. Pelo menos eu e você, agora vamos só espera, você vai falar aqui que o Espírito Santo não peca. Eu estou falando eu e você e eu, Dani e você que está passando por essa dor. Pelo menos eu e você, apesar, nós somos pecadores. E Jesus, ele nunca pecou. Então quer dizer que pelo menos eu e você não perdeu nossa mãe, nosso pai, do jeito que perdeu Jesus. Do jeito que perdeu o nosso Pai, o poderoso. Por mais que seja dolorosa, por mais que seja triste, pelo menos pela graça de Deus, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, o nosso neto, não foi do jeito que Jesus foi, da forma que Deus perdeu um filho inocente que não tinha pecado, que não devia nada à terra, que nasceu no ventre puro e morreu puro de corpo, alma e coração. Ele veio santo, conservou a santidade e santidade ele morreu. Mas Jesus ressuscitou, tá bom, que Deus ressuscitou, mas vamos lembrar da morte. Esquece, como se Jesus estivesse morrendo agora. Suponhamos que Jesus está passando agora pela morte. Como que você reagiria diante daquele fato que Jesus passou? Muitas vezes eu falo com Jesus, o Senhor me perdoa a forma de eu falar com o Senhor, que é muito doloroso. E também é por falta de ética e ignorância minha. Mas eu vou ser obrigado a falar ao Senhor, para o Senhor me entender, mas não me leva a mal, falei com ele. Mas ainda bem que o Senhor morreu naquela época. E ele falou assim, por quê? E eu escuto o Espírito Santo falar, por quê? Porque se eu tivesse nascido naquela ocasião que o Senhor estava passando por isso, talvez eu não aguentava, eu seria pior que Pedro. Porque de longe, assim, quando a gente está de longe, sabe qual é a vontade que a gente dá? Dá vontade de ser Davi.
querer pegar aquele punhado de pedra e sair tacando naqueles Pilatos que estavam lá. Mas numa outra, quando você vai pensar numa outra dimensão, mas naquela época do medo, e se fosse na época que eu estivesse andando com pânico e com medo, talvez a cama, negar, afastar, não conhecer, estranhar, seria pouco. Talvez eu teria feito muito mais, coisa muito mais grave do que Pedro praticou, do que Pedro fez. Se Pedro negou, às vezes nós jogamos o dedo na cara, Pedro negou, 3 vezes Pedro negou. Mas vamos consultar para ver e analisar o porquê que Pedro negou Jesus 3 vezes, antes do galo cantar, perto da morte. É porque quando a morte está distante de você, que não está na hora de você ir, é fácil você enfrentar. Mas quando ela se torna de frente com você ou mais perto, aí é que pesa. Quer dizer que o pânico, quando ele está longe, o medo, quando ele está longe, ele não pesa tanto você, mas quando ele aproxima, aí pesa, aí que você vê o tanto que nós somos fracos e frágeis, longe da presença daquele que pode nos ajudar numa hora dessa de dor e de tristeza. Quem é? A presença do Espírito Santo é de Deus. Por isso que eu falo, adianta a Bíblia sem o Espírito Santo? Não. Primeiro tem que ser o Espírito Santo, porque o meu Pai e o nosso Pai, que é o próprio Jesus Cristo, o mesmo Filho de Deus, ele falou com todas as letras do alfabeto grego e português brasileiro. Eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, ou o meu Espírito, ou o Espírito de meu Pai. E ele ainda falou, não vos deixarei, obrigado Senhor, não vos deixarei sozinho, enviarei, não vos deixarei sozinho. Meu pai gostava de falar, não vos deixarei nem órfãos e nem sozinho. Meu pai gostava de falar a palavra órfão, porque meu pai falava que filho que não tem pai é órfão. E o crente ou o católico que não tem um Deus vivo perto de você é órfão de pai. Com certeza que é. Meu pai errou muitas vezes, mas acertou muito mais do que errou. Eu também não tenho culpa. Porque na época dele, mulher não podia fazer nada na igreja, né? Mas hoje nós podemos, hoje nós estamos aqui. E mesmo assim, o Espírito Santo manda te dizer que ele foi, mas enviou o Espírito Santo para ser o seu consolador. Mas não só consolador, porque o Espírito Santo não é só consolador não. Ele não veio aqui só para nos consolar não. Ele veio aqui para ser seu parceiro, seu amigo, seu pai, seu irmão, seu auxiliador. Mas ele veio aqui e ele está aqui para ser lembrado todos os dias, todas as horas, todo segundo, a todo momento de sua vida. Então não deixa esse homem para trás. Busca ele primeiro, antes da leitura, antes do louvor. Primeiro o Espírito Santo. Na dor, busca o Espírito Santo. Na tristeza, busca o Espírito Santo. No analfabetismo, busca o Espírito Santo. No alfabetizado, busca o Espírito Santo. Na sabedoria, busca o Espírito Santo. Na inteligência, busca o Espírito Santo. No governo, busca o Espírito Santo. No pastoreio, busca no Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Na orfandade, busca o Espírito Santo. No deserto, busca o Espírito Santo, mas em terra farta também busca o Espírito Santo. A pé, busca o Espírito Santo, mas de carro, de ônibus, avião, navio, busca o Espírito Santo. Tudo em nossa vida devemos buscar primeiro o Espírito Santo de Deus. Em tudo na nossa vida devemos ser gratos primeiro
ao Espírito Santo de Deus. Quem é o marido da sua casa antes do seu marido? É o Espírito Santo, porque ele é a aliança de compromisso entre você e Deus. Tem um arco da aliança como símbolo, mas o símbolo pacto de sangue é o Espírito que está aí. Ele é a aliança interna e externa. Aliás, eu vou até ser mais direto e mais íntimo. Eu vou entrar dentro da barriga de Deus, mas tem jeito? Tem. E vou te falar que eu vou entrar agora. Que ele, além de ele ser pai, ele ser marido, ele ser aliança interna e externa, o Espírito Santo é o seu cordão umbilical, que te liga você na entranha de Deus, porque é da entranha de Deus, é do ventre de Deus, é do seio do Pai que sai o alimento que você precisa, e ele vem canalizado no Espírito Santo. Então, tudo quanto há na sua vida, por onde você passar, trabalhe aonde você trabalhar, seja onde você estiver, faz o que você estiver fazendo, mas busque o Espírito Santo, mas busca com princípios, com respeito, com legalidade divina, não é legalidade maligna e nem diabólica. Legalidade, se perguntasse para mim, olha, em quinta série de estudo, eu parei na sexta, que quinta é sexta? Parei na sexta série, acho que 2, 3 meses, e abandonei a escola. Mas se perguntar, mesmo assim você sabe o que é legalidade? Eu sei. Pela graça de Deus eu procurei informação e Jesus me deu ela. Chama-se direito assistido. Então não dê direito assistido para o maligno, não. Dê para o Espírito Santo. Então, para mim buscar o Espírito Santo, eu tenho que andar de acordo com o que o Espírito Santo quer. Posso até ter meus espinhos na carne, mas eu não tenho direito de transferir a minha enfermidade para o outro. É isso que eu não tenho direito, principalmente as crianças. E agora eu estou pregando na linguagem de homossexuais, estou falando por Deus, pelo Espírito Santo, na linguagem de lésbica. Se você considera que isso é uma doença, se considera que isso é o seu espinho na carne, então que seja forte perante a Jesus Cristo e carrega isso com você, mas não deixa contaminar as criancinhas. Não é porque você está doente que o outro também tem que estar doente com a mesma doença que você, ou você desejar a doença sua para outro, porque se você desejar a sua doença para outra pessoa carregar, sabe o que Jesus faz? Coloca uma doença da outra em você também. Conforme vocês já esqueceram. Vocês já esqueceram, mas Deus faz lembrar. Por isso que Ele trouxe a Covid. É para te lembrar. Se você está achando, você pode até estar doente. Mas se você colocar a sua doença no outro, principalmente no inocente, eu coloco em você primeiro. Eu também coloco em você. Se você passar para o outro, se tiver que doer no outro, vai ter que doer em você. Vai ter que doer em você. Vai ter que doer. E nós não queremos isso. Então que possamos buscar em tudo o Espírito Santo, mas com temor, respeito e princípios. É o que o Espírito Santo está mandando. Eu pregar na linguagem de homossexual e de lésbica. Estou aqui, figurada como um dos tais. Se já fui lá nesse mundo, fiz parte disso, ainda não saí de tudo, mas estou parado em prática, mas Deus está mandando falar. Se considera. Então que seja forte perante a Deus e aguente essa ferida com você, mas não queira ferir o outro, porque senão a ferida voltará para nós. Isso é voz do Senhor, o Espírito Santo. E para me encerrar, que eu tenho que ter um pedacinho para mim no velório ali. É duro, mas a irmã de nossa igreja eu vou fazer presente. Mas para mim findar isso aqui, eu quero deixar
outra vez e ler outra vez o que o Espírito Santo mandou deixar para você que está passando por essa fase triste. Eis que Deus é a minha salvação, ou a sua salvação. Confiarei e não temerei. Confia e não tema, porque o Senhor Deus é a minha força. Quer dizer, Ele é a sua força. O meu cântico se tornou a minha salvação. Quer dizer, que a sua alegria de saber que a tristeza sua é menor do que a tristeza que o Pai Eterno passou pelo Filho dele, é que vai ser a sua salvação. Direi naquele dia, que diz, seu dia de tristeza, seu dia de ira, seu dia de luto, graças ao Senhor. Direi naquele dia, qual dia? Seu dia de tristeza, seu dia de luta, seu dia de sofrimento, seu dia de luto. Dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Até você vai falar, não dai graças que pelo menos a morte do meu ente querido foi menos grave e agravante do que a do Filho do Senhor Jesus. Eita, e ficará e servirá de conforto para muitos, viu? Que nós, até na dor nós conseguimos ganhar uma para o Senhor Jesus. Tornai manifesto os seus feitos entre os povos. Então, o que é tornar manifesto? Que nessas horas que nós temos que aproveitar e lembrar, e tornar lembrança do que Jesus passou, para que todos os povos da terra fiquem sabendo. Tornai manifesto os seus feitos entre os povos, e relembrai que é excelso o seu nome. O nome do nosso Deus é excelso. Além de lembrar dos feitos, o nome dele é excelso. Você vê, lembra do excelso Deus, do que o excelso passou, do que seu nome chamado Jesus, excelso Deus, passou, pelo que você está passando. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Por mais que nós passamos por coisas tristes, mesmo que a permissão de Deus, nós devemos lembrar que apesar de todas as dores, muito mais Deus tem feito como bem para a minha alma e o teu espírito. Cantai ao Senhor, porque Ele fez coisa grandiosa. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Fica sabendo que a mão de Deus está, viu? Em todo lugar a mão de Deus está presente. E Ele mandou te dizer. Porque Ele é grande, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isso significa que Ele vai ser grande no meio de ti. Israel, que chora no luto de hoje. Fica com Deus, que Deus te guarda. Vocês me perdoam, hoje eu estou sozinho. Hoje eu não tenho ninguém para me auxiliar, né? Não sei o que deu nessa segunda, mas que possamos agradecer a todos. Vou contar o testemunho. Eu nunca vi lugar mais barulhento. Esse lugar. Passarinho cantando, gente falando, mas tem um segredo de Deus, que toda vez que eu vou trabalhar para Jesus, olha o silêncio. E silencia. Você vê que até os católicos, quando falam de Jesus, além de eles sentir prazer de ouvir, eles respeitam. Isso que a Igreja do Senhor deveria fazer, reverenciar a hora que a face do Senhor é contemplada. Fica com Deus, e que Deus te guarde, e que Ele te abençoe, minha irmã da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Que Ele te abençoe e que Ele te dê força para ajudar você a passar e a superar essa dor tão triste. Fica com Deus, em nome de Jesus, e até mais, se Deus quiser, amanhã
voltaremos outra vez. Vocês me dão licença só para mim ali. Fica com Deus, viu? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês na sua casa e aonde você estiver. Em nome de Jesus, amém. Entrego mais um a fazer na tua mão, Senhor. Fica com Deus, gente. Tchau, até mais. Um abraço para todo mundo aí, viu? Dedico o meu abraço hoje especial para a irmã Tiane, pastor Jonathan, irmã Ellen, irmã Zenilda do bairro Senhora do Carmo, irmã Vaninha com a irmã Sueli, no bairro Alto dos Lagos, a irmã Ana, no Alto do Cruzeiro, também para a irmã Luzia Fernanda, no bairro São Luís, e para a irmã Elinha, lá no Alto do São Francisco, cidade Carmo Cajuru, Minas Gerais. Um abraço para você também, viu? Edson Souza, vereador da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, e para Ronaldo Moisés, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, também para a irmã Silvinha, também para o irmão Rinaldo, e para outros aí que eu não sei o nome, a Tila, irmã Tila, nossa irmã querida Tila, também, irmã Irene, irmã Irene, esqueci, e a irmã Aparecida do Enes também, lá acho que é de Senhora do Carmo também, Aparecida do Enes. Um abraço, e para a irmã Leninha, também um abraço para você. Que Deus fica com vocês. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser, outra vez, no mesmo lugar. Tchau, 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 porque senão eu não vou sair daqui. Fica com Deus, em nome de Jesus. Agora eu tenho que editar.